Fala pessoal, Felipe Genovese aqui, apresentando a primeira Masterclass in English. O nome dessa Masterclass é Boosting Your English. O que é Boosting? Há um tempo atrás, cara, eu estava lá na Austrália, eu baixei o aplicativo Tinder e tinha uma opção lá que era Boosting. Eu fiquei curioso com aquela palavra, eu não tinha escutado até então, e o significado daquilo lá era tipo expandir o meu perfil, né? Era como tipo turbinar o meu perfil. E eu fiquei com essa palavra na cabeça desde então, né? Então, quando eu quero melhorar alguma coisa, quando eu quero impulsionar alguma coisa, quando eu quero, que nem eu falei lá no aplicativo do Tinder, quando eu quero expandir alguma coisa para, sei lá, seja para questão de conhecimento, para você expandir de uma maneira absurda, eu uso essa palavra boosting. Se eu não me engano, no jogo Need for Speed também, eu jogava muito o jogo Need for Speed Underground no PS2, se eu não me engano. Se não me falha a memória, tinha um botão lá que se apertava, ele soltava um nitro e você ia muito rápido, seu carro voava, né? Que nem tinha lá no Velozes e Furiosos na época que estourou. E boosting é basicamente você acelerar, você expandir, você explodir, digamos assim. Eu acho que eu consegui trazer de uma maneira comparativa o que o Boosting Your English vai fazer com o seu inglês, né? Que é a nossa proposta dessa Masterclass. Eu queria deixar bem claro que eu não estou aqui para ser um professor de inglês, muito pelo contrário, quero pegar todos os erros que eu cometi, todos os aprendizados que eu tive no longo da minha experiência, que eu estou aprendendo inglês ainda, né? E trazer de uma maneira compilada para vocês. Então eu quero pegar aquela ponte e deixar ela um pouco mais curta, pegar aquela estrada e deixar ela mais compacta para você não fazer os zigue-zagues que eu fiz. Muito pelo contrário, para você pegar uma linha reta e chegar mais rápido no objetivo. Por que eu falei que eu ainda estou aprendendo inglês? Porque eu não nasci num país estrangeiro. Então tem muita coisa, principalmente coisa cultural, que eu tô por fora. Então a gente pode falar assim, que existe o inglês nativo, que é a pessoa que vive num lugar, que entende a cultura, que entende desde o programa do Chaves até, sei lá, até outra coisa assim, quem é Regina Casé dos Estados Unidos, por exemplo, né? Lá eles têm a Oprah nos Estados Unidos, na Austrália eu não sei te dizer quem que seria a Regina Casé de lá, eu acho que a Oprah foi uma analogia meio distante, né? Mas eu não conheço, eu não sei o que aquela pessoa faz, o que existe por trás da história daquela pessoa, mas com certeza você já ouviu falar dessas pessoas que eu te falei. Então, assim, existe o inglês nativo, existe o inglês fluente. O que seria o inglês fluente? É o cara que consegue sentar numa mesa de bar com você e trocar uma ideia e falar de tudo. Falar desde quem é o Elon Musk, não tem muita diferença. E até você falar, sei lá, do que está acontecendo no mundo nesse momento, da questão da quarentena, de como foi a quarentena para você. Imagina você, acabou a quarentena, você está viajando, você está indo para outro país e você tem a oportunidade de conversar com alguém, trocar uma ideia e falar como foi a sua quarentena para você. O que você aprendeu, o que foi trocado dentro dos seus valores, né? O que abriu sua cabeça. Por exemplo, você era uma pessoa que não treinava em casa porque tinha uma desculpa e de repente você começou a fazer um exercício em casa. De certa maneira, isso acaba influenciando naquilo que você tem como parâmetro de vida, né? Então, você poder trocar essa ideia com alguém é algo muito legal e isso seria o inglês fluente no meu ponto de vista. Tá? Então hoje eu me considero fluente, quero pegar todo esse conhecimento e como um mentor trazer isso para vocês. Falar um pouco do layout, eu tô aprendendo tudo. Assim como vocês estão aprendendo inglês, eu tô aprendendo como transmitir essa informação para vocês através das redes sociais, né? Então vai ser eu espero que vocês gostem desse layout que eu coloquei ali, tem a minha imagem, tem o que a gente vai ver, né, das aulas. Eu espero que vocês gostem. Coloquem alguma sugestão de layout, move aqui a câmera, coloca ali. Tá legal assim, Fê? Escreve nos comentários aqui, por favor. E se tiver legal, eu mantenho dessa maneira, senão eu troco, a gente tenta alguma coisa até ficar legal para todo mundo, né? E outra coisa muito importante também que eu quero trazer aqui
nessa masterclass é alguns valores que eu tenho. Qual que é a diferença de você vir e aprender inglês comigo ou então com qualquer outra pessoa? São os valores. Os meus valores, eles estão baseados na questão do desenvolvimento pessoal também. Então aqui a gente não vai só praticar inglês. Eu vou trazer alguns insights. Insights seriam tipo algumas ideias, algumas... Por exemplo, quando eu falo uma coisa e essa coisa que eu falei te remete a outra e você fala, nossa, eureka, sabe? Então a gente vai chamar o eureka de insights. Então eu estou aqui para trazer alguns insights, não só em relação ao inglês, mas em relação à questão de como enxergar as coisas, porque a minha responsabilidade aqui é transformar um conhecimento que eu tenho em algo digital. E a sua responsabilidade é pegar esse digital e transformar num conhecimento seu. Então entre o meu conhecimento e o seu conhecimento, a gente tem o meio digital. Então, usando alguns valores que eu pretendo trazer, eu acho que vai ficar mais fácil de você pegar o digital e trazer para dentro de você, tá? Então eu preciso muito, muito mesmo que vocês tenham uma hiperresponsabilidade, né? Não só uma questão de responsabilidade, mas vamos valorizar vamos deixar uma hipervalorização nessa questão, porque através do seu esforço e do seu mindset, do jeito que você vai entender as coisas, do jeito que a gente vai trabalhar para que você entenda as coisas, eu tenho certeza que vocês vão muito além. Tá vendo que eu usei muito além? Vocês vão furthermore. A gente vai explicar isso mais para frente, né, em outra aula. Mas hoje, outra coisa também que eu quero trazer para vocês. Provavelmente, se você já fala inglês, se você tem um inglês intermediário, algumas coisas que eu vou falar vai acabar passando pelo beabá, lá pelo começo. Mas é porque faz parte do caminho que eu quero chegar, entendeu? Então, o que acontece? Vocês estão confiando em mim e eu estou descrevendo um caminho que a gente vai seguir para chegar mais longe. Então, eu preciso muito que vocês me acompanhem nessa ideia e a gente vai acabar passando por um beabá sim, sabe? Mas eu te peço, se você já entende, eu peço paciência, então usa esse momento para você recapitular e tentar tirar algumas possíveis dúvidas que você tenha. E se você está começando agora, tem um inglês intermediário ou então até iniciante e não tem conhecimento de nada disso, acompanhe a gente. Eu vou procurar ser o mais claro. Nas próximas semanas, nos próximos dias, eu vou disponibilizar esse material de hoje em PDF também. Pretendo montar uma lista de exercícios. É o que eu te falei. Eu não estou aqui para ser uma escola ou então para ser um professor. Muito pelo contrário, eu estou aqui para ser um mentor. Mas eu não vou conseguir também pular a mentoria se eu não te der um exercício, se eu não te der alguma coisa assim, exemplos para você trabalhar a si próprio, tá? Mas a maior lição que eu quero que você tenha é no seu dia a dia. Então, a gente não vai... A gente vai usar o inglês no nosso dia a dia. Por exemplo, assim, lembra aquela música do Mamonas Assassinas? Money é good, mas como que é? Money é good, but I don't have. Dinheiro é bom, mas eu não tenho. Money é good, mas don't have. Se nós revasse, nós não tava aqui orcando. O nosso work ia playar. Então essa música do Mamonas Assassinas, eles pegam ali o inglês e transformam em coisas brasileiras, tá? Então a gente vai fazer umas atividades no seu dia a dia, que essas serão as suas principais homeworks. A gente vai transformar muito pelo contrário, a gente vai trazer o inglês para o brasileiro. Eu já vou te dar um exemplo. Por exemplo, assim, existe uma palavra que se chama busy. Busy é tipo, mano, eu tô na correria, eu não tenho tempo pra nada, eu tô trabalhando demais, puta... Tô na correria. O busy seria tô na correria. Então, como que tá seu dia hoje? Meu dia tá busy, sabe? Então, o que eu vou pedir para vocês? Para você trazer as palavras, as ideias, os contextos em inglês e trazer para o seu brasileiro. Então, quando você tá lá no trabalho e alguém fala, meu, e aí, como que tá seu dia? Você fala, meu, tá busy. Hoje tá busy. Você tem 2 filhos, você não dormiu. Você fala, meu, minha noite foi busy, não consegui dormir, entendeu? Pegou o contexto da ideia? A gente não vai falar assim, ó, money é good, mas nós não have, se nós revasse, nós não tava aqui orcando. Não, a gente não vai fazer isso, muito pelo contrário. A gente vai pegar o do inglês e vai trazer para o português.
Porque a gente vive numa sociedade onde a língua é totalmente diferente. E quando você vai no supermercado num país estrangeiro, cara, é outra pegada. Você tem que falar inglês. E aqui a gente não tem essa necessidade. Então a gente vai trabalhar por conta. Seu colega vai tirar um sarro de você, você fala, irmão, tô evoluindo, parceiro, tô crescendo. Você pode tirar uma onda ou você pode entrar na onda junto comigo. Vamos surfar ou vamos ser engolido. Beleza? Então é esse mindset que eu preciso de vocês também. E outra coisa, cara, pensamento de campeão, tá bom? Por que pensamento de campeão, Fê? Cara, é o seguinte, a gente vai ver umas paradas que elas podem parecer muito difíceis. Você vai falar assim, vai falar, puta, eu não entendo isso, não entra na minha cabeça. Irmão, Daiane dos Santos, se ela falar assim, eu não sei dar essa pirueta, você acha que ela ia ter o tanto de medalha que ela tem? Muito pelo contrário, ela acordava todo dia de manhã, ficava pulando, caía de cabeça, caía de costa, caía de bunda, até ela inventar ou, sei lá, ou conseguir dar o duplo carpado, o twist lá que ela deu, sabe? Então eu quero pedir pra você vai olhar assim pra uma coisa e vai falar, mano, puta, é difícil, você tem duas opções nesse momento, olhar pra aquela parada e falar assim, nossa, isso não é pra mim, cara, isso é pensamento de perdedor. Ou então você vai falar assim, mano, vai ser difícil, mas eu vou conseguir, tá ligado? Eu vou olhar pra essa palavra, eu vou aprender a falar ela, eu vou aprender a escutar, mano, nada vai me parar, tá ligado? Nada. Eu sou imbatível, eu sou imparável. Tô fazendo a masterclass com o Felipe e, mano, vamos pra cima, tá ligado? Então é isso que eu preciso de vocês. Comprometimento, mente de campeão e trazer o inglês pro seu dia a dia. Então a partir de agora, desse momento aqui, ó, do nosso tempo de... A gente já tá 10 minutos aqui. Então nesse tempo daqui pra frente, você já vai falar busy. Mano, como que tá? Tô busy. O que é isso? Meu, aprendi lá no Elite com o Felipe. Aí você vai lá e vai mandar pra galera, e a galera vai falar, pô, agora eu tô busy também, Fê. Eu também tô busy, eu também, sabe, você entendeu? Então vamos propagar isso daí, porque aquele tempo que a gente perdeu lá atrás, sei lá, seja na escola ou qualquer coisa, não volta mais. Agora é daqui pra frente fazer acontecer. Então eu quero seu comprometimento, sua responsabilidade e mente de campeão, beleza? Então vamos lá, vamos pro próximo slide. Então hoje a gente tá começando aqui, ó. Calma aí, o que aconteceu no meu computador? Hoje a gente está começando a Masterclass número 1, beleza? Então hoje, Masterclass número 1. No próximo domingo, hoje é quinta-feira. Quinta-feira, dia 25 de março. Então na próxima semana, no próximo domingo, perdão, a gente vai ter a aula número 2. Então vamos lá, o que vocês vão aprender nessa Masterclass de hoje, beleza? Vem comigo. A gente vai aprender as principais características e da língua inglesa e a pronúncia, tá bom? Ó, lembrando que isso aqui não é coisa de livro, isso daqui é coisa minha. Eu entendi, obviamente, leio muitos livros, acompanho, tô aprendendo o tempo todo para chegar mais perto do nativo. Lembra que eu falei que tem o nativo e o fluente? Eu sou fluente. Então, estou trabalhando para chegar mais perto do nativo. Então, eu pego todos os conhecimentos que eu tenho, tudo que eu aprendi, tudo que eu leio, todas as observações, porque às vezes eu olho assim e falo, interessante, tipo, então é isso que tal coisa quer dizer. Então, a gente vai pegar as principais características da escrita e da pronúncia inglesa na aula de hoje. A gente vai pegar os principais detalhes que farão sua pronúncia soar mais fluente. Como assim, Fê? Uma pronúncia mais fluente. A gente usa muito o som do I nas coisas, por exemplo, né? A gente vai chegar nisso mais profundamente, mais pra frente, mas a gente fala advogado, né? Mas não existe esse I que faz o advogado ali no meio da palavra. Tem gente que fala advogado, pior ainda, não existe nenhum E ali. Se a gente fosse falar que nem o português de Portugal fala, a gente falaria advogado, porque o D ele tem um som mudo ali, né? Então o inglês ele é dessa maneira. Então eu vou te passar esses detalhes que vão fazer você falar I can't finish it. Então eu vou trazer como não é it, é it. Ou it comido, né? O som do T mesmo comido, ou it, com o som de tss, tss,
tss, tss. Imagina que o inglês é um beatbox, mas vamos trabalhar isso mais para frente. Os erros que os alunos cometem nas escolas, e as escolas vendem, né? Tipo, tem muita coisa assim que as escolas usam para vender e a galera compra de uma maneira assim, sem saber porque são leigos. Eu criei esse termo aqui de verbo presente, a gente vai aprender o que é um verbo presente, tá? E vamos lá, a gente vai ver como conjugar os verbos. A parte 1, teremos outras partes nas próximas aulas. Quando usar as preposições na aula de hoje, in, on e at. E a direção, e cara, aqui, deixando bem claro mais uma vez, eu tô aqui para mostrar a direção para chegar lá no objetivo. Qual que é o objetivo? É ficar fluente na língua inglesa, tá bom? Mas assim, eu tô te mostrando a direção. Quem vai trilhar, quem vai andar ali pelo ladrilho ali, pelo chão, pela estrada de tijolo amarelo, que nem no Mágico de Oz, é você. Você que vai enfrentar a chuva, vai enfrentar o sol, vai enfrentar os ventos do seu desafio pessoal, né? Você que vai enfrentar as suas tretas ali, internas, externas, porque a gente é ser humano. Então tem dia que a gente acorda mal, tem dia que a gente não quer saber de inglês, tem dia que a gente vai assistir 2 aulas do Fê e não vai dar like e depois não vai assistir a terceira. Então, assim, dê like, por favor, me ajuda. Tranquilão? Mas assim, em relação à treta interna, tá tudo bem, cara. Todo mundo, eu tenho meus problemas, você tem seus problemas. Mas assim, independente dos problemas, a direção vai estar lá. Eu vou estar lá apontando a direção, ó. É aqui, ó. Vamos lá, vem comigo. E aí você vai andando pelas suas tretas, você vai vendo onde você pisa, eu vou pisando também, e a gente vai seguindo na direção ali para chegar mais perto do nosso objetivo, que é tá lá em cima no inglês, tá lá no hype. Fechou? Então vamos lá. Eu vou dar uma apresentação. Se você não me conhece ainda, se você está chegando aqui porque alguém te indicou, ou então por algum outro motivo externo, você caiu aqui por causa do YouTube ou alguma coisa assim, eu sou o Felipe Genovez. Eu morei aproximadamente quase 3 anos na Austrália. Cheguei lá, fiz 3 meses de aula de inglês. O resto do tempo foi estudando International Business. E, cara, esses 3 meses de aula de inglês, houveram pessoas que chegaram antes de mim, fizeram mais tempo de aula. E conheci pessoas até que moram, sei lá, mais de 10 anos fora do exterior e que ou tem o mesmo inglês ou tá muito atrás de mim, entendeu? Então, vamos lá, deixa eu adiantar aqui para vocês entenderem melhor. E abri uma empresa no exterior, uma empresa de transporte, em maio de 2018, na Austrália. E de lá para cá tenho tido contato frequentemente com pessoas de tanto clientes, quanto fornecedores, quanto funcionários. Cara, pessoas de todas as áreas. Inclusive, essa semana eu estava tentando fechar um negócio aí e estava fazendo ligação direto para lá para conversar com as pessoas também. Troquei de celular, então precisei ligar para banco para poder autorizar esse meu celular novo. Tô no Brasil agora, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tô no Brasil. Já faz mais de 1 ano que eu tô administrando a empresa daqui do Brasil, lá na Austrália. E por causa da pandemia, obviamente. Mas as coisas estão acontecendo. Então eu quero pegar toda a minha experiência de 3 anos para trás até hoje e que eu continuo aprimorando para chegar lá na fluência, no inglês nativo. Quero pegar toda essa experiência e trazer para vocês. Beleza? Por que caí? Tá, então assim, eu caí em várias histórias que me contaram e hoje eu tenho propriedade para separar o que dessas histórias que as escolas falam, que as pessoas falam, e eu tenho propriedade para separar umas coisas das outras. Mas como assim, Felipe? Por exemplo, vamos falar para você assim, não fale you are welcome. Isso daí seria tipo de nada em inglês, né? Mas é uma maneira bem formal. E aí você entra lá no canal de um gringo que dá aula de inglês, ou então vai fazer aula com algum gringo, e ele vai falar assim, nossa, a gente não fala you are welcome, sabe? Mas eles falam. Tipo, você não vai no mercado e fala you are welcome, sabe? Tipo, hoje eu tava escutando... Perdão, ontem à noite eu estava escutando... Agora tem uma plataforma nova que chama Clubhouse. Eu estava lá escutando Clubhouse e uma discussão lá falando de como... Eu tenho um podcast, né, o Elite Podcast, mas eu já venho a falar dessa plataforma para vocês mais para frente. E eu estava escutando
como que a galera internacional administra, né, os podcasts deles. E uma mulher lá, ela falou, ela teve o tempo de fala dela, e quando ela terminou, ela falou, you are welcome, sabe? De uma maneira eu falei, nossa, e ainda tem gente no YouTube falando que não. Então, assim, tem outras maneiras sim. O que eu quero dizer para vocês é que tem outras maneiras sim, mas você falar you are welcome, no worries, cheers, no problem, it's okay, thank you, sabe? Não tem nada de errado, não tem nada de errado. Então eu quero mostrar para vocês que não é só daquele jeito que a galera fala, vem fazer aula comigo porque eu vou te ensinar o jeito certo. Não tem isso, tá ligado? Tudo é certo, tudo é certo. Se você fala uma coisa e a outra pessoa entende, tudo é certo. Não tem errado. E eu vou te mostrar isso. Eu vou te entregar as minhas melhores técnicas. Essa imagem aqui basicamente representa essa minha história de 3 anos que eu estou apresentando para vocês. A primeira foto ali de cima é de quando eu saí do Brasil, né, dia 11 de agosto, que foi meu aniversário por coincidência, muita coincidência. E a foto do meio ali, onde eu estou de braço cruzado, eu fui para Singapura. Lá em Singapura tem um parque da Universal e foi muito legal, foi muito bacana. E a foto maiorzinha ali da direita são os meus carros, os meus caminhões e a van lá da empresa de logística da Austrália. E então eu estou te mostrando que o inglês fez muita diferença na minha vida. E ele faz muita diferença na minha vida. Só consegui tudo isso, só consegui principalmente me comunicar lá na Universal e ter confiança dos clientes. Detalhe, eu sou o único brasileiro que trabalha para o meu cliente. E o resto são pessoas do mundo todo. Tem libaneses, tem gregos, tem turco, mas de brasileiro sou só eu. Então a comunicação ali é essencial, é fundamental para eu poder conversar, trocar ideia e ser entendido e resolver os problemas, né? Porque só é contratado quem resolve problema, quem dá problema é dispensado, né? Então aqui outra coisa também que a gente vai trabalhar muito no nosso mindset, que é a questão de resolver problemas. Nós aqui, Elite, eu represento Elite, vamos lá, deixa eu explicar um pouco do Elite para vocês também, para a gente não ficar confuso. O Elite é uma plataforma de conteúdo de entretenimento informativo que eu criei. A gente tem o Elite Podcast, agora eu estou lançando os Golden Boys também, que são 2 meninos muito comédia que a gente está fazendo podcasts deles. Eu estou com alguns outros projetos aí de podcast para lançar, de outras coisas de entretenimento informativo. Essa aula de inglês, essa masterclass de inglês, vamos deixar bem claro que é uma masterclass de inglês, ela faz parte do projeto Elite também. Então, hoje eu administro essa plataforma e tem muitos conteúdos que eu pretendo trazer para vocês. Então, outra coisa também que eu já peço de imediato, procura nosso Insta lá, elite.conteúdo, segue a gente no Insta. Procura no YouTube também, tem o Elite Podcast. Eu lancei ontem, na quarta-feira, um episódio com a Gabriela, falando sobre o que o inglês mudou na vida dela. Ela já foi professora, ela fala alemão, ela trabalha numa empresa multinacional, então ela recebe, trabalha como química, então ela recebe muito material químico em inglês e ela precisa aprender e administrar, né? Então a gente está aqui para trabalhar que nem eu falei para vocês, o mindset ali de uma maneira que você vai se desenrolar, entendeu? Que você vai aparecer um problema e você vai falar, daqui que eu resolvo. Então eu estou trazendo para vocês em inglês e você que está me acompanhando aqui até agora e vai me acompanhar até o final, bate no peito e fala, mano, vamos voar junto, beleza? Agora vamos ao que interessa, vamos lá para a nossa aula de inglês. Vamos começar com as principais características da escrita e da pronúncia inglesa. Lembrando que todo esse material eu administrei para trazer para vocês dessa maneira. Provavelmente você não encontra esse título em nenhum livro, em nenhum outro material. Tá certo? Então vamos lá. A princípio, o português ele tem os acentos gráficos, né? O que são os acentos gráficos? Tá vendo aqui, ó? Possui. Existe um acento ali no i. Então, a gente tem o A acraseado. No cão, na palavra cão, a gente tem o C-A-O, o tio, que faz o não, que faz o cão, que faz o visitarão. O inglês, ele não possui acento gráfico.
Cara, esquece, não existe acento no inglês. Você vai pegar todas as palavras do dicionário recente, né? Eu não sei dos dicionários antigos lá, antes de 1500, mas você vai pegar todas as palavras, você não vai encontrar palavras com acentos gráficos. Você não vai encontrar um I can't com acento gráfico, você não vai encontrar um hide, kite, você não vai encontrar. Porém, o inglês ele tem um segredo, ele possui os códigos gráficos, tá bom? Então coloca isso na tua cabeça. O inglês ele não tem acento, ele tem código, ele tem códigos gráficos. Mas, cara, o que são códigos gráficos, Felipe? O que você quer dizer com isso? O inglês, a gente usa as letras, né, para se comunicar. Então, quando eu junto a letra B mais A, aqui no Brasil, em português, a gente sabe que o B mais A significa ba. Lá no sul, ba é uma expressão. Então, sei lá, você vai pro sul, o cara fala bah, que coisa legal, bah, que coisa chata, bah, que gostoso, bah, que ruim. Então, assim, no Brasil, a gente entende que a letra mais a vogal tem um som. Entendeu? E vários sons desses e várias coisas juntas têm significados, certo? No inglês é um pouquinho diferente. Eles usam as letras para simbolizar como que aquilo vai ser falado. Beleza? Como que aquilo vai ser falado. Então, por exemplo, assim, a gente tem aqui o TH. O TH, ele representa no inglês que você vai falar assim, ó. Você vai falar igual o Silvinho fala. O Silvinho, ele vai no mercado, o Silvinho vê o Saci Pererê correndo com a sacola na mão, entendeu? Então, toda vez que você vê o TH, você vai falar igual o Silvinho. Você vai falar assim, ó. The. Se você vê, por exemplo, assim, existe a palavra que é... existe a palavra que é think. Think, né? Que é pensar. Então, think, TH, think, igual o Silvinho fala. Silvinho fala assim, você vai falar think. Ou então, obrigado. Thank you. Thank you. Algumas escolas vai te ensinar a falar com F de faca, som de F, thank you. Mas o Silvinho não fala fafi fererê. Entendeu? Se o Silvinho começar a falar com F, com som de F, não vai dar certo. Vai ficar Filvinho. Filvinho, não é Filvinho. É Silvinho. Você entendeu? Pegou a diferença? Então, se você falar I think, thank you, the little things, the things, that, não é fat, é that, this, that, those. Então, toda vez que você vê o TH, ele está te mostrando que você vai falar com esse som. Você entendeu? Então, isso são os códigos que eu chamo de códigos gráficos no inglês. Quando você vê um CH no inglês, não é chapéu. Igual, em português, CH mais A é chá. Em inglês, tem um som meio que de ki. Então, a palavra kiro, deixa eu pensar aqui. Chilling, chill é frio, ou chilling pode ser relaxado, tipo, eu tô numa boa. I'm chilling, estou tranquilo, sabe? Estou descansando. I'm chilling here. Você tá lá no seu horário de almoço, você vê uma árvore, você senta na árvore, bate aquela brisa, você fala, pô, esse horário de almoço podia durar para sempre, né? Você está chilling in there. E o chilling também pode ser questão de frio, que tá bem gelado, alguma coisa assim. E aí é CHILLING, uma parada assim. O TCH é tch, scratch, quando você pega uma chave e arranha o carro assim, ó, e faz aquele barulho, aquele noise, barulho é noise. Então você está scratching the car, scratch. O verbo é o to scratch. Então seria esse tch, esse TCH. Pegou mais ou menos? A gente vai ter alguns exemplos aí ao longo do caminho, mas o importante é você preparar a sua cabeça para entender. Bom, não é thing, é thing, não é shilling, é chilling, igual Chile. O Chile, a palavra, se escreve igualzinho em português, Chile, mas você fala Chile, scratch, a outra palavra. O SH, ele vai ter um som meio de X.
Lembra do shampoo, shampoo. Então o CH ele tem esse som de X. E ó, muito importante, uma coisa que eu vejo poucas pessoas falarem. Quando a gente tem duas vogais assim como o O e o E, você vai ter um som mais esticado, você vai ter um som longo. Então, por exemplo, quando você está jogando um jogo de tiro e aparece lá shoot, então você é S-H-O-O-T, shoot, to shoot, que seria atirar. Então tem um som comprido aí, shoot, igual shampoo, shampoo, shampoo. E tem a palavra keep, to keep, o verbo to keep, que seria manter, assim. Então é keep, keep. Quando você vê dois Es juntos, ele tem um som de I mais esticado e dois Os O esticado. Beleza? Escreve aqui embaixo o que vocês estão achando. Se tá legal, vocês estão aprendendo, estão acompanhando, tá? Mas vamos prestar bastante atenção que tem bastante coisa aí pra gente pela frente. E uma coisa muito importante, gente. Eu preciso que vocês memorizem e coloquem isso na tua cabeça. O R e o H são totalmente diferentes em inglês. Ah, Fê, mas é muito difícil isso. Mano, o português também. Você vê seu vô falando rato, ele não fala rato, ele fala rato. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Entendeu? E o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, assim, pensa nesse exemplo. Então, qual que é a principal diferença do R e do H? Se eu falar red, o R ele tem som de sapo. O sapo fala R. Ra, ra, ri, ro, ru. Imagina o gringo falando português. O gringo fala assim. Por que o gringo fala... Por que o gringo fala gringo? Porque o R tem esse som de ra, ra, ri, ro, ru. Por isso que eles falam gringo em português. Então, se você falar a cor vermelha, não é head. Não é nem D, né? É head. Não é nem head. É red. Red. Head. Head é cabeça. H-E-A-D. Eles têm o mesmo som. O mesmo, você vai escutar a mesma... se você falar head com o som seco, se você quiser falar vermelho e falar head, cara, ninguém vai te entender. Esquece. Vão entender que você está falando cabeça. Você vai falar, eu tenho uma camisa head. Mano, esquece. Vocês vão falar, nossa, eu tenho uma camisa cabeça. Tipo, não faz sentido, sabe? Então, assim, você já começa a falar assim, ó, red. Qual que é a cor vermelha? É red, tá bom? E o H? O H tem um som mais seco, que é o head. Head. Então, hope é esperança. H-O-P. Hope. Então é com som de H. Se fosse R, existe o rope também, né? O rope, se eu não me engano, é corda, que é R-O-P-E. Rope. Existe o hope e o rope. Nossa, Felipe, é muito difícil isso. Irmã, seguinte, não é difícil não. Pensa assim, ó. No Brasil, a gente tem a Marisa e a Marina. Só muda o S e o N ali. Marisa, Marina. É a mesma coisa. A gente tem o Rosa e a Rose, que muda só uma vogal ali. Só muda uma letra. A Rosa, a Rose, Marina, Marisa. E você entende. Então, ó, mindset de campeão. Lembra? Mindset de campeão. Pode ser difícil, mas eu vou entender. Vai entrar na minha cabeça e uma hora vai ficar natural. Red, head. Rope, hope. Beleza? Depois eu penso em mais exemplos e falo aqui para vocês. Vamos lá. Variação do CH, que nem eu falei para vocês. A gente tem aqui, ó, child, criança se fala child, que tem esse som de CH, lembra que eu falei para vocês? Child. Então, toda vez que o CH estiver no começo da palavra, vai ter esse som de ch. Então, no começo, beginning, que é no começo, child. No final, beach. Depois, o som de beach e beach é muito parecido. É muito parecido. Cara, sendo bem sincero, que nem você vai na escola de inglês, lembra que eu falei para vocês? Que eles vão vender para vocês. Nossa, você tem que saber a diferença de beach e beach. Mano, você não tem que saber a diferença de beach e beach, sabe?
você vai aprender, você vai falar no contexto. Você nunca vai falar pra alguém assim, nossa, eu fui pra puta e fiquei bronzeado, sabe? Você nunca vai falar isso, sabe? Você nunca vai falar assim, nossa, qual que seria o outro exemplo? Ah, eu vi uma praia e ela tava toda sem roupa. Não sei, sabe? Então, bitch, que seria, sei lá, vagabundo, assim, ou então prostituta, alguma coisa assim. Mas na questão de ofender alguém, tá? É na questão de ofender, não é numa questão assim coloquial, digamos, né? Então, bitch, cara, não esquenta muito com isso não. Mas saiba a diferença na escrita. Saiba a diferença na escrita. E aí, conforme você vai melhorando o seu inglês, você vai melhorando sua pronúncia, beleza? Então não se cobre a ponto de falar, nossa, eu tenho que ir pra escola de inglês gastar dinheiro para saber a diferença de bitch. Tá bom? E no middle, né, que é no meio ali do CH, matches e machine. Então, assim, às vezes ele vai ter o som de que nem tem no começo e no final, e às vezes ele não vai ter o som que tem no começo e no final. Às vezes ele vai ter o som de X lá no meio, tá? No meio da palavra. Mas aí, existe uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça aqui quando a gente está aprendendo inglês. Que, além de aprender as regras, você precisa aprender palavra por palavra. Por exemplo, machine. Se você visse a palavra machine, provavelmente você ia falar macchine. O italiano acho que falaria macchine. Ou matine. Mas você sabendo que aquela palavra não é daquela maneira que se fala, você vai falar diferente. É igual... Qual era a palavra que eu estava pensando? Logística. Você sabe que logística se fala logística. Você não fala logisticar. Ah, eu vou trabalhar com logisticar. Eu trabalho com logisticar. Se alguém falar assim pra você, ah, eu trabalho com logisticar, você vai ficar meio assim, não vai? No inglês é a mesma coisa. Você vai falar assim, machine? Não. Então, assim, você aprendeu na sua vida que você fala logística, não logisticar. Então é a mesma coisa. A gente vai trabalhando as regrinhas, você não precisa decorar as regrinhas, você vai bater o olho e vai falar, nossa, então aqui é dessa maneira por causa daquilo que o Felipe falou. É child por causa daquilo que o Felipe falou, do CH. É beach por causa daquilo que o Felipe falou do CH. É matches por causa daquilo que o Felipe falou do TCH. É machine porque o Felipe falou dessa maneira. Beleza? Repara que tem um T aqui também, né? Que faz uma diferença aí no meio do caminho. Mas de boa. Peculiaridades da letra E. Então, existe lá no inglês de antigamente, tinha uma dificuldade, né, de separar o som aberto e o som fechado das palavras em inglês. Então, surgiu essa regra aí do E. Então, no português, a gente fala A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. No inglês, se fala A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Porém, algumas vezes vai usar o som do português. Vamos chamar assim, tá? É uma regra que eu criei, vamos deixar bem claro. Então, às vezes a gente vai usar o som do português. E às vezes a gente vai usar o som do inglês. Tá bom? Por exemplo, tem gente que fala class e tem gente que fala class quando tem o som de A. C-L-A-S-S. Class. Nenhum dos dois está errado. Existem milhões de países que falam inglês, milhões de culturas, pessoas que estão aprendendo inglês. Então o italiano tem um sotaque, o francês tem outro sotaque, o britânico tem outro sotaque. Dentro do próprio Reino Unido ali, existem várias pessoas falando maneiras diferentes do inglês. Então quando alguém falar assim para você, você tem que falar class. Você não tem que falar class. Você vai descobrir a maneira que mais te agrada. Você vai falar, nossa, eu gosto de falar class. E você vai falar class. Beleza? Vamos lá para as peculiaridades do E. E algumas peculiaridades das letras, das vogais do inglês. Então, sempre, o U, ele tem... Eu errei aqui, tá bom, gente? Seria um C-U-T-E e um C-U-T. Deixa eu ver se eu consigo... Eu tô com medo de editar ao vivo aqui, pra gente não perder nosso negócio. Eu tô preocupado. Vamos deixar assim, tá bom? Mas eu prometo arrumar pro material que eu vou entregar para vocês. Então, o U, todas as vezes que ele estiver sozinho, ele vai ter som de A.
a letra A. Então, se está escrito ali C-U-T, não é CUT. CUT é coisa política daqui do Brasil. Então, não é CUT, é cut. Cut. Lembra que o T ou você come, aí você vai falar cut, 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 ou você vai soltar um ventinho no final. Cut, 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 cut. Não é cut. I cut my hair. Meu, esquece. A pessoa já vai te olhar assim, pô, esse maluco aí não tá entendendo. Parece aquele cara lá do futebol falando, do shoulders, head and shoulders, não sei como que fala. Enfim. Então é cut, tem som de A. Architecture, se você ler a palavra arquiteto, arquitetura em inglês, aconselho, vai lá no Google, procura lá arquitetura, você vai ver que é architecture que se escreve, mas se fala chur, com som de A. A, architecture, architecture. E quando tem um E, ó, tá vendo meu mouse aqui, né? Ó, meu mouse aqui, ó. Aqui deveria ter um E. Tá vendo aqui, ó? Cape. Aqui tinha que ter um E. Então, quando não tem E, olha lá, tem o Magic E aqui, vamos chamar o E. Então, quando tem o E aqui, fica o som de U. U, daqui do inglês, do U do inglês, tá bom? Então, ó, cut. O primeiro é cut. Se tivesse um E aqui, ia ser cute. 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 Então, tá vendo, ó? A-E-I-O-U. U. Quando tem o E, vira cute. Cute. Faltou um outro E aqui do lado do T também. Então, quando é só o AT, é at. Ou at. At the moment. Tá vendo que às vezes eu como at the moment. At the moment. At the moment. At the moment. Os dois servem. Os dois não tem problema. Agora tem problema se falar at the moment. At the moment I'm going to do something because I need to do it. I need to do it. Tá? Então você tem que comer. Tenta comigo, ó. Tenta falar a palavra Itália bem devagar e parar antes do alha, tá bom? Ó, Itália, 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 tá bom? Faz essa prática, ó. It. Não é it. It is, tá bom? Então vamos lá. Cut, cute, at. Aí como deveria ter um E aqui do lado, ia ficar o som de E. Lembra? A-E-I-O-U. Então ia ficar at. Se tivesse um outro E aqui do lado, o A ia ficar com som de E. Então ia ficar eight. Ate seria comi no passado. A gente vai ver isso mais pra frente. Não enrosca nisso daí, não. Foca nisso daqui, ó. Cap. Tá vendo aqui, ó? Cap ou cap. Depende de onde você tá, ou de onde você quer falar, ou como você quer falar. Eu prefiro falar cap, igual podcast. Eu não falo podcast, nem podcast. Eu falo podcast. Mas é opção minha. Eu acho mais legal assim. Então, ó, tem o cap e tem o cape, por causa do E. Lembra do E? Então, tem um E aqui, fica cape. Aqui, ó, é kit. Kit é o som do nosso I, né? Seria kit. Então, o que é um kit? Kit você vai no mercado, você compra um kit lá, alguma coisa assim. Não é kit, um kit, não é um kit, é kit. Pegou a diferença? Tem o kit e tem o kit. Tá bom? E aqui do lado, como tem esse E, vai virar o som de I. A-I. Então, ó, kite. Então, kite é pipa. E kit é um kit. Eu falei em português agora. Kit. Isso é português, tá bom? Aí tem o rod. Tá vendo o R? Lembra do R lá? Rod. E tem o road. Porque, ó, A-E-I-O. Road. Aí o U, ele tem umas peculiaridades. Ele vai passar cut ou cute, beleza? E, por exemplo, existe a palavra universe. Então, a palavra universe é com U.
E só tem um E lá no final, tá? Essa regra aqui ela serve mais para letras curtas, que nem a que eu apresentei para vocês. Letras muito compridas nem sempre vai funcionar, mas universe, curiosamente, eu não sei se tem a ver com esse E ou não, mas ele é universe. Beleza? Vamos lá para a próxima. Como ter uma pronúncia mais fluente, é basicamente o que eu falei para vocês, né? O it, lembra do Itália? It. Ele tem um som de beatbox. Vamos falar que ele tem um som de beatbox. Então é it. E cara, é muito importante isso. Isso vai te separar vai separar as crianças dos adultos, os meninos dos homens, as meninas das mulheres. E é isso aí. Pera aí, preciso beber água. Então vamos lá. Quando você fala Maria, você encosta um lábio no outro, né? Maria. Se eu falasse com N, se eu falasse sem encostar, se eu falasse Maria sem encostar os lábios, feio isso daqui, né? Ia ficar Maria. Ia ficar meio naria, né? Ia ficar meio naria, sem encostar. O N, perceba, ó. Naria. O N não encosta os lábios. Agora, se eu falar Maria, eu encostei os lábios. O que isso quer dizer? Todas as palavras que terminam com M, você precisa terminar encostando os lábios. E todas as palavras que terminam com N, você pode usar o som meio nasal, né? Então, vamos lá. Instagram. Não é Instagram. Instagram, a gente fala aqui no Brasil, Instagram. Mas não é, é Instagram. Você tem que encostar a boca no negócio, tá? Instagram. E chain. Vê que ele tem um N ali, tem um Nayara meio comido, né? Antes, eu vou falar Nayara. Então, esse N que eu seguro no começo, ó. Chain. É esse Nayara que a gente vai usar quando a gente vê uma palavra terminada com N. Então, chain. Beleza? Cara, não acha que isso é um bicho de 7 cabeças. Mindset de campeão, beleza? Mindset de campeão. Então, quando você vê uma palavra terminada com M, você fecha a boca no final. Se vai fazer certo ou errado, você vai pegar com o tempo. A prática leva à perfeição, tá bom? E o chain, você vai falando chain, Instagram, chain. Chain ou chain? Agora eu tô confuso, mas eu acho que é chain, tá bom? Podcast. Lembra do que eu falei para vocês aqui anteriormente? Cadê? Se tiver E, o som fica O. Então, ó, road. Pegou? Então não é podcast. Onde você tá vendo o E aqui, irmão? Irmã? Não tem E, mano. Não é podcast. Esquece. Tem um monte de gente falando podcast. Nosso podcast é o melhor podcast do Brasil. Cai fora. O seu é o melhor podcast. Só existe o seu podcast. Porque o melhor podcast do Brasil, ou podcast, é o Elite Podcast. Entendeu? Podcast. É o Elite Podcast. Então te convido, vai lá no YouTube, procura também no seu agregador de streaming favorito lá de podcast ou podcast. Procura lá Elite Podcast, que tem muita coisa legal para vocês. Mas vamos lá, que é Elite. Viajei aqui. É Elite Podcast, mas se fala podcast. Não se fala podcast. Não tem um E ali, tá bom? Ou podcast, que é o jeito que eu falo, que eu escolhi para eu falar. Conforme você vai aprendendo, conforme você vai escutando, você vai falar, eu quero falar essa palavra desse jeito. Já parou para pensar se você pudesse escolher como que você vai falar? Sabe? Aqui no Brasil. É isso. Eu quis escolher assim. Você pode falar assim, Fê, eu quero falar do jeito que o Steven Seagal fala. Tudo bem, mano. Fala igual o Steven Seagal fala. Não tem problema nenhum. Você pode escolher. O importante é você escolher, entendeu? E não ficar, nossa, a escola falou que pra mim que eu tenho que falar podcast com som de E, porque lá nos Estados Unidos todo mundo fala E, só que nos Estados Unidos tem 350 milhões de pessoas e no mundo todo tem 8 bilhões de pessoas. Estados Unidos não tem nem 10% da população. Então, assim, tem muito mais gente falando inglês fora dos Estados Unidos que nos Estados Unidos. Então, vamos se adaptar, entendeu? O importante é você ser entendido. E aí a gente tem, vamos lá, vamos para a próxima palavra, call.
Então, quando tem uma palavra com L, que nem a call, você vai meio que enrolar o L como se estivesse falando laps, laps. Quando você fala laps, você deixa a língua lá no céu da boca, né? Faz o teste aí, você que está me acompanhando. Laps. Então você não vai falar waps, você só vai falar laps, beleza? Então é call, 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 call. Tem um som meio de O ali, mas enfim, a ideia principal aqui é você entender que você vai ter que colocar a língua lá no céu da boca. Call. Conforme a gente vai aprendendo mais coisas, vai aparecendo mais palavras de exemplos, tá bom? E stole, stole, é um E meio, é um Lê meio preguiçoso, né? Stole, stole. Então, quando tiver o Lê, não é stole. Tá vendo aqui ó, que tem um E? Então é ou, o som do O é ou e fica stole. Beleza? Vamos para o próximo. Algumas possíveis confusões é o que é chamado de... Puta, eu não sei falar essa palavra, acho que é homophones. Homophones. É, homophones que fala. Porque o H tem o som de ho, ho, ho do Papai Noel, né? Então é igual o nosso ha-ha-ha. Quando você manda risada para alguém ha-ha-ha, você não escreve R-A-R-A-R-A. Você manda H-H-H-A. Ha-ha-ha. Homophones. São palavras que têm o mesmo som, mas escritas e significados diferentes. Tá bom? Se fala da mesma maneira, se escreve diferente e significa diferente. Tá bom? Essa é a primeira que descarta, tá? O know. O know. Na verdade, o know vem do verbo saber, né? To know. E o K, você não fala que know. Quando tem o K e alguma outra coisa, muito provavelmente é como se o som do K não existisse, tá bom? Então é to know, 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 know. Só que são nows diferentes, tá? O know do não se fala da mesma maneira que o know do to know. I know this, I know that, I know something, something. I know how to speak in English. Alguma coisa assim. E aí a gente tem lá, você lembra do Batman, Dark Knight? Então, o Knight do Cavaleiro, que é o primeiro, que é o com K, Knight é cavaleiro, e o segundo Knight, que é a noite, né? Good night. Se fala da mesma maneira, cara. Se fala da mesma maneira, tem significados diferentes e se escreve diferente. Aí você fala, nossa, Felipe do céu, mas como que eu vou entender isso? Mano, você vai entender, cara, porque assim, ó, se eu falar pra você, nossa, eu tava na casa da Rosa, você não vai imaginar que eu tava numa casa de uma flor, né? Tem uma flor que abriu a porta pra mim e falou, vem, Felipe, entra aí, só cuidado com os espinhos, sabe? Se eu falo pra você, nossa, eu tava na casa da Rosa, você fala, nossa, tem uma mulher que chama Rosa e o Felipe tava na casa dela. Basicamente isso, tá bom? Então, ó, é hole, um é buraco e outro é tipo esse hole seria, não é rolo não, tá? É hole. Seria tipo my whole life, minha vida inteira. Tipo, eu falei my, que é minha vida, whole seria tipo inteiro, né? The whole pie, the whole class, the whole time, tipo o tempo todo, a aula toda, the whole pizza, a pizza inteira, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Mail and mail. O primeiro, mail é carta, né? A gente chama de correio ou de carta, envelope, alguma coisa assim. Lá eles chamam de mail. Tanto que a gente tem o e-mail, que nada mais é do que uma carta eletrônica, né? E-mail. E assim, no português a gente coloca um traço, né, entre o e-mail e no inglês não se coloca. Nem no e-mail, nem no e-commerce. Então tem lá o mail de carta e o mail de masculino, né? Mail significa, sei lá, qual que é o seu sexo? I am male. Tipo, masculino. E esse E de e-mail e-commerce é de, acho que é Ethernet ou Electronic Commerce, um negócio assim, Ethernet Commerce. Eu posso confirmar depois para vocês. E aí lembra do 8 lá que eu tinha colocado, que eu não tinha colocado o E? Cadê? Deixa eu colocar meu mouse aqui, ó. Lembra lá que eu não tinha colocado o E? Tá aqui, ó, 8. O número 8, que é o número 8, e o 8 de comer é a mesma. Se falar da mesma maneira também, se escreve diferente, significados diferentes. By
Buy, buy, buy. Difícil, né? Buy, to buy, que é comprar. Buy de bye bye. I stopped by, tipo, fui visitar alguém. A gente vai ver mais pra frente. Tem algumas palavras que juntas têm uns significados legais. Então, tipo, stop by é tipo dar uma passadinha, sabe? Dar uma passadinha na casa de alguém. Então, esses aqui são os homophones. E, cara, lembra que eu falei, mano, você tem que ter mindset de campeão. Você vai ver umas paradas, você vai falar, caralho, mano. Mas você vai aprender. Isso daqui a gente vai ver mais pra frente, tá? Eu coloquei aqui só de exemplo. De palavras que são bem parecidas, são difíceis de falar e entender, mas a gente vai falar e a gente vai entender porque a gente é campeão, mano. Pegou? Então, ó. Though, although, tough. Deixa eu colocar o mouse aqui, ó. Vamos desde a primeira, ó. Though, although, tough. Lembra que eu falei que o Silvinho fala assim? O Silvinho não fala com som de F. O Silvinho fala com som de S, S preso. Então, o GH ele tem o som de F. Então, não é I think. Seria I think se fosse GH. Mas não é GH ali. É TH. Então, é think. Beleza? Então, ó. Though, although, tough. O T ele tem esse som de tss. Tough. Thought. Throw. Through. Through. Esse eu vou ter que aprender para falar para vocês depois. Through. E esse daqui é o throughout, true e truth. O U tem som de A, lembra? De A, na verdade. Truth. Aqui é truth. Perdão, aqui é true e aqui é truth. Será que é isso mesmo? Eu acho que é. O truth. Desculpa, pessoal, eu vou ficar devendo essa daqui. Mas eu falaria truth, não falaria truth. Minha cabeça já tá dando um nó. Dê pause aí se você estiver cansado e volta pra aula depois, mas a gente vai continuar aqui a milhão, tá bom? Os erros que os alunos cometem as escolas vendem, já comentei ali com você, né? Você precisa falar assim, ó. Lá nos Estados Unidos eles não falam you are welcome. Esquece isso, mano. Aí eles falam, ó, o correto é podcast, tá bom? Não é podcast. Ou então... Cara, nossa, isso daí é uma coisa horrível que eu escutei uma vez. Alguém falou pra mim assim, você tem que escolher o sotaque que você vai ter e você vai falar ele até o final, tá bom? Então você vai ter que falar podcast, você vai falar water, você vai falar trunk, você vai falar igual o americano fala. Mas não é assim, cara. Se você abrir uma sala lá no Clubhouse, irmão... Tem um australiano falando how are you? Ou então, I want a water. Vai ter o britânico falando I want some water, please. E vai ter um americano, I want water. Entendeu? Então, vai ter 50 pessoas ali falando inglês com sotaques diferentes, da África do Sul, sei lá, vai ter alemão falando, vai ter francês falando, vai ter uma galera falando. Então, tipo assim, alguém virar pra você e falar, você tem que escolher um sotaque e permanecer dali até o final, cara, esquece. Essa pessoa tá falando abobrinha pra você. Você tem que realmente se familiarizar com o inglês, você tem que escutar todo mundo falando pra você estar apto. O indiano, nossa, o indiano tem inglês que é só dele, se você parar pra pensar. Aqui, ó, não se diz you are welcome, welcome. Lembra que eu falei que o L ele tem um som lá na língua? Welcome. Para você falar como um nativo, você tem que fazer do meu jeito. Você tem que fazer do meu jeito. Não, cara, você vai fazer o seu jeito, tá ligado? Mas você vai seguir mas para você seguir o seu jeito, você tem que saber os jeitos que existem. Não adianta você falar assim, vou fechar a aula do Fê aqui e vou inventar um inglês na minha cabeça, Joel Santana. Não, esquece. Você tem que saber, conforme você vai escutando, conforme você vai aprendendo, você vai escutar, pode falar podcast. Eu prefiro falar podcast. E aí você vai escolher o jeito que você quer falar, que é mais fácil para sua língua também. Vamos falar de verbo presente. Bom, eu acho que eu vou deixar esse verbo presente para a próxima aula. A gente já está aqui, batendo 1 hora. Pessoal, obrigado quem acompanhou até aqui. Vou pedir para vocês, isso daqui é o que a gente vai ver na próxima aula, que é um verbo presente, tá? A gente já está batendo 1 hora. Queria ir até o final, mas a gente ainda tem mais 20 slides aí pela frente. Mas eu acho que esse conteúdo tá bem massa. No próximo domingo, às 2 horas da tarde, eu vou postar outro vídeo continuando esse daqui, fechou? Então lembra
pega tudo que a gente viu, vê de novo, Mindset de Campeão, anota aqui embaixo se você gostou dessa aula, se esse layout que eu apresentei para você está legal, se a gente vai trocar, se a gente mantém, tá bom? Quero te convidar, essa daqui é o meu perfil, minha página principal, pessoal, perdão, aqui no YouTube, quero te convidar a procurar lá o Elite Conteúdo no YouTube, o Elite Podcast no YouTube e o Elite Conteúdo também. Em breve eu vou trazer mais informações em relação ao Projeto Elite, a tudo que eu tenho feito. Me segue lá nas redes sociais, por favor, no felipe.gnv, que é o meu perfil pessoal, e também no perfil do Elite, que é o elite.conteúdo, tá? Deu um certo trabalho fazer isso aqui, mas eu não estou reclamando, muito pelo contrário, é muito gostoso, muito gratificante trazer o conhecimento que eu tenho, mas eu gostaria de te pedir a colaboração, de colaborar com o nosso projeto, mandando para outras pessoas, tá? Que é uma maneira bem legal de eu conseguir atingir outras pessoas e outras pessoas aprenderem com os nossos conteúdos também, tá bom? Então, muito obrigado, tamo junto e valeu!